Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmos 25 e vamos ler do versículo 1 ao 5. Salmos 25, de 1 a 5. Todas abriram? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a ti, Senhor, que essa palavra encontre abrigo nos nossos corações, que sejamos profundamente ministrados por ela e que o teu nome, Senhor, nas nossas vidas seja glorificado, que possamos dar bons testemunhos àqueles que estão à nossa volta e não conhecem a tua palavra. E muitas vezes, Senhor, esses a única oportunidade que tem de ouvir a ti é conhecer os teus filhos. Que como filhos teus possamos dar bons testemunhos para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Minhas amadas e meus amados que também escutam pelo vídeo, nesses dias eu tenho pensado muito, o coração tem entristecido demais com tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido, sobretudo pela mídia. E é preciso que mais do que em qualquer outra época, nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. A gente está vivendo um tempo turbulento, sobretudo em nossa nação. Nunca se ouviu, nem se viu coisas nem parecidas. E eu tenho colocado diante de Deus a nossa vida, essa pequena comunidade. Tenho apresentado cada um daqueles que fazem parte dessa nossa pequena comunidade, clamando ao Senhor que sejamos prudentes, que sejamos sábios, que observemos mais, ouçamos mais do que falemos. Nesses dias eu tive uma visita de uma sobrinha que fala pelos cotovelos. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Ela não para de falar um minuto. E eu estava dizendo a ela, eu disse: olha, você como advogada precisa aprender a ouvir mais do que falar. Preste mais atenção no ambiente em que você está. Ouça mais, pondere, pese prós e contras. Hoje, com o advento das várias mídias, nunca foi tão fácil se espalhar inverdades, mentiras. Então é preciso que clamemos por socorro do céu, como fez o salmista nessa situação. Se a gente for procurar lá fora quem presta, ninguém. Mas é preciso que o cristão, ele
tenha uma maneira peculiar de avaliar aquilo que o cerca, para que ele não seja colocado no mesmo patamar, no mesmo cesto daqueles que se levantam para fazer arruaças, isso e aquilo. Nas suas muitas lutas nesta vida contra inimigos de todos os lados, o salmista Davi levanta um clamor aqui por auxílio divino. E nunca foi tão necessário que nós todos clamemos por auxílio divino. Só o Senhor pode nos tirar do momento que estamos vivendo. Só Ele, mais ninguém. E a gente não pode confiar em homens. O nosso socorro, como diz o salmista aqui, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esta não é a primeira vez que a gente testemunha, através da palavra, o salmista recorrendo ao Senhor, e ele nos ensina e encoraja a fazer o mesmo. Por que as coisas chegaram a este ponto? Por que depois de tanta oração, de tanta coisa, as coisas descambaram para tudo que a gente está vendo? Deus tem algo a nos ensinar com tudo isso. Que nós possamos buscar a presença de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sem deixar de acrescentar: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Nem sempre aquilo que achamos que está certo é o que está certo. Não votei em ninguém, digo logo. E já me coloco nessa posição para que as pessoas não achem que eu estou me descambando para um lado ou para o outro. Mas é inevitável que nesses dias não falemos nesse assunto. E se o propósito de Deus seja alcançar aqueles que chegaram lá em cima? Tudo pode acontecer. Tudo. E a gente não imagina os propósitos de Deus para tudo que a gente está vendo. O livro dos Salmos é chamado muito apropriadamente de grande escola de oração da Bíblia Sagrada, mas também é chamado de grande sala de terapia de Deus. Aqui nós vemos os salmistas exteriorizando, botando para fora coisas que se passam também nos nossos corações. E a gente vê aqui esses homens de Deus derramando seus corações na presença de Deus. A forma de agir do servo de Deus é diferente daqueles que estão lá fora. Esses dias eu tenho ouvido alguns pastores sensatos, e todos eles pensam como eu. Quem já se viu servo de Deus ir para a rua, fazer arruaça, fazer doidice, como a gente tem visto nesses dias? Sabe onde é o lugar que o servo de Deus faz as suas manifestações? Diante do trono da graça. Joelho em terra, rosto no chão, clamando pela presença do Senhor, para que Ele transforme, sobretudo, os corações, porque se os corações não forem transformados, nada muda e as coisas vão permanecer do mesmo jeito. Os inimigos têm se levantado por todos os lados, espreitam, assolam, perseguem, tentam de todos os modos nos fazer esmorecer. A razão para tanto ódio
simplesmente porque servimos ao Cristo. E parece que o adversário tem mudado radicalmente as estratégias para nos atingir, para nos colocar na linha do tiro, para que sejamos alvejados, alcançados por aqueles que se enfurecem contra nós. Qual a razão para tanto ódio? Repito, somos de Cristo. Somente por isso. Mas o nosso Deus reina soberanamente. Por pior que seja aquilo que nos ameaça, Ele não perde o controle da situação e estende as mãos para nos acolher, como fez com Estevão na hora do seu martírio, se estivermos na posição. E a posição é uma só: em oração diante do trono da graça. É ali que nós, cristãos, pleiteamos as nossas causas. Não é na rua fazendo arruaça, fazendo motins, fazendo depredação, como a gente tem visto. Não. É diante, a única depredação que a gente tem que fazer é do inferno, para que o inferno recue, em nome de Jesus. Eu ouvi um relato tocante sobre jovens cristãos perseguidos e martirizados no Oriente pelos radicais. E ao serem obrigados a negar Jesus, eles preferiram morrer a ter que negá-lo. E aqueles perseguidores enfurecidos cortaram suas cabeças. Creio que o Senhor os honrou até o fim, os fortaleceu para testemunhar no martírio. Eles não foram envergonhados, nem envergonharam o Senhor. E eu queria chamar a atenção de vocês, mulheres de Deus. Os dias são maus. Estamos vivendo dias maus sobre a terra. E nunca a nossa responsabilidade como mulheres de Deus foi tão grande. Perante nossos filhos, perante aqueles que estão à nossa volta, e sobretudo na questão do posicionamento diante de Deus. Clamemos incessantemente, roguemos pelas misericórdias vivas do Senhor, que o Senhor entre com a providência nesta nação e sobre aqueles que governam. Nós somos exortados pela palavra a orar pelas autoridades constituídas, sejam elas quem forem, porque não existe autoridade que não seja permitida por Deus, para conserto, para juízo, para transformação, não importa as razões de Deus, mas que nós sejamos prudentes em nome de Jesus. O salmista aqui neste salmo, principalmente nesse trecho que nós lemos, ele nos encoraja a pelo menos 3 ações. Primeira, elevar a nossa alma ao Senhor e confiar nele. A saída para a nossa nação não vem de homens, ela vem de Deus. Mas cadê os crentes que não se posicionam como deveriam? O salmista Davi aqui nos encoraja a confiar no Senhor, para que não sejamos envergonhados pelos que nos perseguem sem causa e procedem contra nós traiçoeiramente. Que a gente não venha dar motivos ao adversário para se levantar contra nós. Os que confiam no Senhor, diz o salmista em outro momento, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Entendamos isso. Nesses dias eu tenho chorado muito. Estou eu e Olga. Olga era
era uma velha que o marido tinha morrido. Já fazia 10 anos. Toda vez que ela falava do marido, ela chorava, que parecia que tinha acabado de enterrar. Estou eu e Olga. Aí eu choro pelo novo, pelo velho, pelo atrasado, pelo marido que morreu. Tudo no mundo antes de vir para cá foi um chororô infeliz. Eu disse: Senhor, por favor, enxugue meu zoinho para poder eu ir pregar. Porque não tem no mundo quem aguente, minha gente. Aí é uma coisa, a outra, aí tudo soma, né? Tudo soma e eu tenho procurado, na medida do possível, me fazer compreender, mas só o Espírito de Deus pode abrir o nosso entendimento para a gente compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada uma de nós. Somos mulheres maduras, mulheres que temos os nossos filhos, os nossos netos, e precisamos estar a postos para não fazer coro com aqueles que estão lá fora se rebelando contra o Senhor. A segunda ação: conhecer os caminhos de Deus nas situações e ser ensinados nas veredas do Senhor. Preste atenção nisso aqui, é importante demais. Em sua petição, o salmista também pede para conhecer os caminhos do Senhor e ser ensinado nas veredas de Deus. Aqui equivale a dizer o que foi dito por outro salmista: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Tudo, absolutamente tudo, é permitido por Deus. E se o Senhor permitiu determinadas situações, tem propósito. Então que nós possamos olhar para tudo que está à nossa volta e dizer: Senhor, faz-me atinar com o caminho dos teus propósitos, para que eu possa meditar nas tuas maravilhas. Aqui o salmista chama a nossa atenção, chama-nos a responsabilidade de orar por tudo que estamos vivendo. Busquemos conhecer os propósitos divinos para as situações enfrentadas por nós, sejam elas quais forem. Nada do que experimentamos nesta terra como filhos de Deus é obra do acaso ou aleatório. Aqueles missionários que eu li há pouco, que foram martirizados, tiveram suas cabeças cortadas pelo simples fato de serem cristãos. Eu tenho certeza que aqueles homens, e eu acho que homens e mulheres, oraram, clamaram ao Senhor para que o Senhor entrasse com a providência ali, mas ainda assim foram martirizados. Eles foram chamados por Deus para testemunhar no martírio. Testemunhar quando tudo está bom é bom demais. Mas eles tiveram as suas cabeças cortadas, foram obrigados pelos algozes a negar o Senhor, e eles disseram não. Permaneceram firmes na sua fé e tiveram suas cabeças cortadas. Glória a Deus pelo testemunho daquelas vidas, em nome de Jesus. Há sempre um propósito da parte de Deus. Este propósito passa sempre pela glorificação do nome do Senhor, quer na vida, quer na morte. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, diz o autor de Eclesiastes. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17. Sejamos mais atentos à leitura da palavra, à meditação da palavra. Sejamos mais atentos àquilo que tem sido largamente veiculado
pelas várias mídias. A coisa mais fácil do mundo é espalhar uma mentira hoje. E essas mentiras, elas tomam o formato de verdade. E muitas dessas mentiras, elas têm um alvo. Somos nós. São laços para os nossos pés, para que entristeçamos o Espírito de Deus e que venhamos a dar maus testemunhos. Quando não souber o que fazer, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho e clama ao Senhor. E você vai ver a glória de Deus descer na situação, sem nos esquecer de dizer: Senhor, na minha visão limitada, eu vejo e quero assim. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Que as nossas orações sempre terminem assim. E aí a gente para meditar um pouco em tudo aquilo que a gente tem visto, as famílias em pé de guerra. Misericórdia. Terceira ação: nos deixar guiar na verdade e reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Peçamos que Ele nos instrua quanto a isto. Cada experiência vivida deixa uma lição preciosa em relação aos agires de Deus, tanto para nós quanto para os que nos cercam. O salmista reconhece aqui que o Senhor é o Deus de sua salvação, em quem ele espera todo dia. A nossa resposta, a nossa saída não vem de homens, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí a gente escuta no outro salmo dizendo assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Confia no Senhor. Deixa que o Senhor conduza você em palavras e ações. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías 58:11. O que é que nós aprendemos aqui nessa breve meditação no dia de hoje? Primeiro, a hora do recreio acabou. Nossas lutas são reais. Elevemos ao Senhor as nossas orações, as nossas almas. Derramemos o nosso coração perante Ele e confiemos nele somente. Depois de orar exaustivamente, comece a dizer amém para a resposta que virá da parte do Senhor, seja ela qual for. Muitas vezes a resposta vem de uma forma que nós humanamente não queríamos, mas lá na frente a gente vai compreender por que o Senhor respondeu daquela forma. E nós possamos deixar que Ele faça do jeito que Ele quer, em nome de Jesus. Clamemos por aqueles que têm autoridade, aqueles que estão investidos de autoridade nos 3 poderes. Aí outro dia eu vi uma irmã dizer assim: eu vou orar por esses nojentos. Eu digo: mas tem que orar. Nojento ou não, você tem que orar, porque a Bíblia manda orar. Orar pelas autoridades constituídas, para que tenhamos vida tranquila sobre a terra. É a orientação da palavra de Deus.
O Senhor permitiu que esses ficassem no poder? Seja feita a vontade de Deus, a vontade soberana dele. Eu não votei em nenhum infeliz desse, porque eu não me senti segura. Mas eu tenho orado continuamente por esses que estão investidos de autoridade. Que o Senhor os direcione segundo a sua santa, excelsa e soberana vontade. Segundo lugar, busquemos conhecer o propósito de Deus nas situações. Sejamos ensináveis. Nunca se viu tanto crente rebelde como nesses dias. Quando o Senhor entende de nos ensinar uma lição, é melhor você facilitar as coisas. Se eu fosse você, eu facilitava as coisas, para aprender mais depressa. E em último lugar, deixemos-nos ser guiados pelo Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Elevemos a Ele as nossas almas e rendamos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar umas pelas outras.